Olá, leitores! Eu sou Rafael Santana e estou mais uma vez com vocês aqui no canal Livro na Veia. No vídeo de hoje, a gente vai conversar sobre um dos maiores best-sellers dos últimos tempos. Estou me referindo ao livro A Biblioteca da Meia-Noite. Esse livrinho vendeu mais de 6 milhões de exemplares desde o seu lançamento e foi vencedor do prêmio Goodreads Choice Awards. Goodreads Choice Awards. Ele chegou às livrarias brasileiras pela editora Bertrand Brasil, que é uma das editoras do grupo Record. Logo de cara, esse livrinho aqui chamou a atenção por um detalhe do trabalho gráfico que foi feito com ele. Esses livros aqui da capa, que a história depois explica que são livrinhos de uma espécie de dimensão paralela, onde pessoas que estão entre a vida e a morte vão parar lá, né? Esses livrinhos aqui, eles brilham no escuro. Eu tentei fazer um registro desses livros brilhando no escuro, tirar uma foto ou gravar um vídeo, mas simplesmente o efeito acabava, né? O efeito do brilho no escuro acabava quando eu tentava registrar com uma câmera. Então você só vai ver esse livro brilhando no escuro se você entrar numa livraria e pedir para o dono dela apagar todas as luzes, ou se você tiver um exemplar e ficar em um cômodo completamente breu, completamente escuro. Aí você vai conseguir ver esses livrinhos, tanto aqui na lombada quanto na capa, brilharem. Mas é só um detalhe que a equipe editorial colocou aqui na capa para dar um diferencial. O que importa mesmo é o que está dentro do livro, né? É a história que é contada para a gente. Esse livro ele tem capítulos bem curtinhos, ou seja, é uma leitura que vai fluir de forma bem rápida, né? Não vai ter atravancos durante a leitura. A escrita do Matt também é uma escrita bem simples, não tem nada assim muito mirabolante, muito burocrático. Só as referências a autores e trechos de obras sobre filosofia que quem não é muito familiarizado, como eu, vai ficar boiando um pouquinho, né? Vai ficar um pouquinho perdido, vai patinar. E para quem convive bastante com redes sociais e segue muitos influenciadores literários, quem está de olho, por exemplo, no TikTok, no Twitter e tudo mais, ficou sabendo que esse livro aqui foi alvo de uma polêmica há umas 2 ou 3 semanas atrás, quando um dos maiores youtubers brasileiros, o Felipe Neto, falou completamente mal desse livro aqui. E até insultou, de certo modo, as pessoas que leram ele. Disse que quem leu esse livro aqui e amou, não tem, né, tem algum parafuso solto. Que a pessoa, sei lá, ela precisa ler outras obras, precisa entender o que realmente é literatura. E aí, muita gente criticou o Felipe, muitos influenciadores literários fizeram isso. Algumas pessoas deram razão, porque não gostam do livro. Eu, no meu ponto de vista, existem livros que devem sim ser criticados. Essa história de que, o que importa é a pessoa estar lendo. Não. Isso para mim é uma inverdade, é um equívoco. Bom é que a pessoa esteja lendo coisas que foram minimamente bem produzidas, bem planejadas. Porque, se a pessoa está lendo, né, qualquer coisa, desde que esteja lendo, então qualquer porcaria hoje em dia pode ser publicada. Uma editora não tem que, por exemplo, ter o pensamento de que o livro tem que ter um mínimo de qualidade para ser lançado. Se o importante é estar lendo, e não exatamente o que está sendo lido, então qualquer coisa pode ser publicada por aí, né? Então eu acho sim que os livros, seja um livro lançado por uma editora ou por um autor independente, ele tem que ter um mínimo de qualidade, tá? Não é simplesmente, eu vou publicar qualquer coisa e o importante é que é um texto. Um texto qualquer ser humano produz. Agora, um bom texto que vai agregar, que vai entreter, que vai trazer algo de bom para quem vai lê-lo, tem que ter um mínimo de inteligência do autor, né? Tem que ter um mínimo de comprometimento, um mínimo de originalidade, de interesse de quem vai produzir aquele texto em entregar algo que vai fazer valer a pena a leitura daquilo, né? Tanto a leitura quanto o investimento financeiro, porque todo mundo sabe que livro não é barato no Brasil, né? Por exemplo, eu paguei R$ 30 nesse exemplar na Bienal, na promoção, mas na Amazon, por exemplo, vocês encontram em média por R$ 40, R$ 45. Nas livrarias físicas eu não sei, porque eu não sei qual é o preço de capa desse livro aqui, sem estar na promoção. Vamos conversar a respeito dele. Foi uma leitura que me agradou em muitos momentos. Eu não vou descer a lenha no livro, não vou dizer para vocês que é um livro horrível e que não merece ser lido. Tem altos e baixos nesse livro, tá? A minha experiência com ele foi
uma espécie de passeio numa montanha-russa. Tem trechos, tem capítulos, cenas que eu gostei muito e outros trechos e cenas e capítulos em que eu pensei assim, acaba. Sabe aquele meme? Acaba, pelo amor de Deus. Algumas encheções de linguiça, se é que vocês me entendem, né? Coisas, sei lá, que estavam estendendo demais alguns assuntos aqui na trama, no meu ponto de vista, sem necessidade. Mas antes de a gente conversar sobre a história do livro, fica aquela pergunta de sempre, né? Você já se inscreveu aqui no Livro na Veia? Não? Então, se inscreva agora. E clique também no sininho, porque o YouTube, né, você sabe, de vez em quando ele tem amnésia e esquece de indicar os vídeos para, né, os inscritos. Então, ter o sininho ativado é uma medida a mais para garantir que os meus vídeos vão chegar até você. Então, inscreva-se no canal e também clique no sininho. E claro, se gostar do conteúdo de hoje, deixe também o seu like e compartilhe com todo mundo que você conhece e que, assim como nós, é fã de livros. Bom, eu vou dizer aqui uma sinopse básica da história e depois eu digo alguns pontos que eu gostei e outras coisas que eu não gostei, tá? E talvez eu traga mais para o finalzinho alguns spoilers. Bom, a história de A Biblioteca da Meia-Noite tem início durante uma partida de xadrez entre a Nora Seed, com aproximadamente 14 anos, e a senhora Elme, que era a bibliotecária na escola onde a Nora estudava. É durante essa partida de xadrez que a Nora recebe a notícia de que o seu pai havia falecido. Esse pai, inclusive, tinha uma relação um pouquinho conturbada com ela, porque ele tinha um sonho para a filha, que era de vê-la se tornar uma nadadora profissional, uma nadadora talvez olímpica. E a Nora, por muito tempo, até um certo período ali da sua adolescência, ela seguiu esse desejo do pai. Ela era uma ótima nadadora, fez curso de natação por muitos anos e estava no caminho certo ali para se tornar uma nadadora de sucesso. Porém, ela decidiu largar esse desejo do pai e essas aulas. Não queria mais saber de nadar. E isso trouxe alguns atritos entre ela e o pai, antes da morte dele. No capítulo seguinte do livro, a Nora já é uma adulta, se passaram 19 anos desde que o pai dela faleceu, e ela vive sozinha numa casa com um gato chamado Voltaire. E esse gato aparece morto na calçada em frente à casa da Nora. Ela recebe essa notícia de um vizinho chamado Ash e fica extremamente abalada, porque ela praticamente só tinha esse gato na vida dela. Ela perdeu o pai na adolescência, eu não lembro muito bem agora o que aconteceu com a mãe dela, mas se eu não me engano, ela teve uma doença e acabou falecendo também, alguns anos antes desse segundo capítulo do livro. E o irmão dela, vou contar pra vocês, que o irmão dela também não tem uma relação muito boa com ela. Eles não se falam há muitos anos. O irmão dela tem um grande ressentimento, uma grande mágoa dela. Por quê? Houve um período da vida deles em que o irmão dela, um amigo deles chamado Ravi, e a Nora quase formaram uma banda chamada The Labyrinths. Acho que é assim, né? A pronúncia. The Labyrinths. Eles inclusive chegaram a ter uma proposta de contrato com uma grande gravadora. E aparentemente tudo ia dar muito certo, eles iam se tornar uma banda de sucesso, poderiam estar vivendo uma vida glamourosa, né? Com muitos fãs, com muito dinheiro, conhecendo todo mundo, fazendo shows, né? Só que nada disso aconteceu, porque nas vésperas de assinar o contrato com essa gravadora, a Nora decidiu sair da banda. Ela, se não me engano, seria a tecladista do grupo e também a compositora da maioria das músicas e intérprete também dessas músicas. Só que ela desistiu do projeto, não quis mais fazer parte dessa banda. E por causa disso, o contrato não foi assinado. O Joey ficou extremamente revoltado com ela, magoado com ela e cortaram os laços, os dois. Muitos e muitos anos se passaram e eles ainda não reataram essa relação de irmão e irmã. Então, a Dora perdeu o pai, não tem contato com o irmão, perdeu a mãe e agora perdeu o gato, que era a única família que ela tinha. E aí, a Dora, além desses problemas, ela também perdeu o marido, o futuro marido dela. Ela estava relacionada com um homem chamado Dan. Estavam prestes a se casar. Só que 2 dias antes do casamento, ela desistiu de casar com o cara, né? Caiu fora. Ela também tem outros arrependimentos, né? Ela fez uma faculdade que depois ela se arrepende de ter feito, faculdade de filosofia. Era um assunto que ela gostava muito, então ela foi estudar sobre ele. Mas tanto veio esse arrependimento que ela não fez o mestrado, ela não se tornou professora de filosofia, que seria uma profissão que ela poderia ter hoje em dia. E por não ter concluído todas as etapas da faculdade para
trabalhar com aquilo, né, ensinando filosofia, ela hoje tem uma outra profissão. Ela trabalha numa loja de artigos musicais chamada... Deixa eu ver aqui. Que a minha memória vocês já sabem como é, né? Teoria das cordas. A Nora já trabalha há 12 anos nessa loja. E por causa do enterro do gato e de toda essa situação da morte do gato, ela faltou ao serviço por alguns dias. E ela já estava tendo alguns problemas ali, né? Chegando atrasada, tendo outras faltas, não estava dando tanto rendimento como atendente, como vendedora. E aí, o que que acontece? O dono da loja a demite. E agora, além de não ter ninguém, nem o gato, né, que acabou de morrer, a Nora agora perdeu também o emprego. E não para por aí, tá? Além de todos os seus arrependimentos, suas frustrações, a Nora também está vivendo uma situação de depressão. Ela toma antidepressivos já há algum tempo e aparentemente eles não estão surtindo efeito, porque ela sente um estado constante de angústia, de frustração, uma sensação de que há um vazio na vida dela, de que ela está simplesmente passando o tempo, não está vivendo, de que a vida dela não faz sentido. E depois dessas perdas recentes, né, o gato, o emprego, ela também perde um aluno que, para quem ela dava aula de piano, a mãe desiste das aulas, né, decide que não vai mais continuar com as aulas, e isso também abala a Nora, porque era uma outra fonte de renda para ela. E aí ela se viu numa situação em que tudo que ela viveu até aqui não a levou a lugar nenhum. Ela poderia ter sido várias coisas, poderia ter sido uma nadadora profissional, poderia ter sido uma esposa de um homem bem-sucedido, abrindo um bar com ele no campo, no interior, né, que era um sonho do Dan com ela, depois que eles se casassem. Poderia ter se mudado para a Austrália com sua melhor amiga Izzy e ter, né, uma outra vida, uma outra profissão por lá, mas também não foi. Poderia ter uma relação diferente com o irmão, né, se ela tivesse aceitado dar início a essa banda com ele e com o Ravi. Tudo na vida dela é movido por frustrações e por escolhas que não levaram ela a nada. Ela começou várias coisas ao longo da vida, não concluiu, não foi adiante com nenhuma delas, e por causa disso, nenhuma delas gerou frutos que lhe trouxesse satisfação, que lhe trouxesse realização. A Nora se sente extremamente frustrada e para ela viver não faz mais sentido. E é exatamente por isso, por todo esse buraco negro, como ela diz aqui, de situações e de coisas que fazem com que a existência dela não tenha significado, que ela toma uma decisão terrível na sua própria vida. Vocês já devem imaginar qual. Quando ela coloca essa decisão em prática, ela vai parar não no inferno, no céu ou no além-morte. Ela vai parar numa espécie de outra realidade, onde há uma biblioteca com diversos livros com essas cores, com variadas cores em tons de verde. E nessa biblioteca também está uma pessoa que fez parte da vida dela, da história dela, que é a senhora Elme, a bibliotecária do colégio onde a Nora fez o seu ensino fundamental, e que foi uma pessoa muito importante para ela naquela época. A senhora Elme, que está lá, mas que não é exatamente a senhora Elme, é uma outra versão dela, começa a explicar para a Nora que ela ainda não morreu, mas está quase. E que ela precisa decidir o que ela vai fazer, se ela vai aceitar a morte ou se ela vai, talvez, experimentar ir para uma outra vida. As outras vidas que ela poderia ter vivido, dependendo das escolhas, das decisões que ela tomou. Cada um desses livros representa uma vida, uma outra realidade, uma outra versão dela, com situações completamente diferentes, né? Resultados completamente diferentes da vida raiz, que é a vida onde ela está agora. E ela então terá essa segunda chance. Antes de morrer definitivamente, ela poderá experimentar vários desses livros, abrir vários desses livros, se infiltrar neles e viver vidas que ela poderia ter vivido de acordo com as escolhas que ela fez ao longo da vida. E é o que ela faz. Ela vai experimentando várias versões de vidas diferentes, de realidades diferentes da vida dela. Ela experimenta uma realidade onde ela foi para a Austrália viver com uma amiga. Ela experimenta uma outra realidade onde ela se casou com o Dan e foi abrir um bar com ele no campo, né, no interior.
Também tem uma outra realidade em que ela se tornou uma grande artista do rock e tudo mais. E muitas outras, né? Não vou dizer todas aqui para não estragar as surpresas do livro. Porém, para cada vida que ela experimenta, ela tem expectativas, tem o desejo de que naquela vida as coisas serão muito melhores do que na vida real e atual dela. Mas, se são melhores de um lado, também existem algumas consequências, alguns problemas inesperados do outro. Por exemplo, só um spoilerzinho para vocês. O marido dela, o Dan, tem uma realidade aqui onde ela casou-se com ele e eles se mudaram para o campo e abriram esse bar, né? Esse lugar para onde eles foram morar. Teoricamente, é um bar muito bem sucedido, que saiu até na mídia local. E eles, né, acreditava a Nora, seriam um casal muito feliz. Porém, eles não estão tão bem assim. A relação deles, nessa realidade, está bem abalada. Porque o Dan traiu a Nora. E aí, o que pareceria, né, uma realidade, uma vida perfeita, não é mais. Toda vez que a Nora experimenta uma vida e se arrepende de ter estado lá, ela volta para a biblioteca da meia-noite. E aí ela tem uma nova chance de experimentar uma outra vida. E ela vai fazendo isso várias vezes ao longo do livro. E cada vez que ela volta para aquela biblioteca, aquela realidade paralela entre a vida e a morte, ela faz algumas reflexões, também ouve alguns ensinamentos, explicações da Elme, que vão fazendo com que ela vá amadurecendo, digamos assim, na sua maneira de ver o mundo, de enxergar a vida e de escolher a próxima etapa, né? De escolher a próxima vida, a próxima realidade que ela tem à frente. E várias vidas diferentes vão sendo vividas, cada uma delas, né, com características que levam a Nora a pensar, a refletir sobre as suas realidades, suas perspectivas e suas frustrações. Não vou falar mais da história, senão eu vou acabar contando tudo para vocês, né? Mas o que eu posso dizer é que, falando agora sobre o livro em si, eu gostei da maioria das coisas aqui que foram desenvolvidas ao longo da história. A Nora, em alguns momentos aqui, me irritou profundamente. Mas eu achei interessante os capítulos em que ela experimentava uma nova realidade. Os capítulos dela na biblioteca e todas as questões filosóficas que eram trazidas nos diálogos dela com a Elme me chatearam um pouco, tá? Me deixaram meio, né, a par da história. Tipo assim, a história me perdia um pouquinho durante essas conversas. E voltava a ser interessante quando ela escolhia um livro e ia para uma nova realidade. Por isso que eu digo para vocês que a minha experiência de leitura desse livro foi meio que estar numa montanha russa. Os momentos em que ela estava na biblioteca, para mim, eram extremamente maçantes. E os momentos em que ela ia para uma nova realidade, uma nova vida, aí a história, né, sofria uma guinada, ficava mais interessante. Teve algumas vidas aqui que são bem bacanas, né? Por exemplo, a vida em que ela se torna uma glaciologista, uma estudiosa, né, das regiões glaciais, né, dos polos. E tem uma cena dela com um urso polar aqui que, né, é muito envolvente. E outras cenas também, né? Outras situações também ao longo do livro. Mas essa ida para a biblioteca da meia-noite, eu confesso que tinha, tipo assim, uma queda de energia no livro quando chegava nesses momentos da história. E são vários momentos, tá? Porque ela experimenta várias vidas. E aí, chegou um certo ponto da história em que eu já sabia o final. Eu já imaginava que, né, o que aconteceu no final seria o final escolhido pelo autor. E realmente foi. Eu queria uma coisa, né? Mas foi feita outra na trama. Mas faz sentido, tá? O desfecho que o autor escolheu para a personagem e a maneira como tudo termina. Se eu for colocar numa balança, eu diria que esse livro não merece todo o hype que tem. Eu não entendo como isso começou. Se foi uma questão de marketing mesmo, né, da editora. Tem também toda a questão, né, do sucesso que ele fez lá fora. Afinal de contas, ele vendeu 6 milhões de exemplares antes de chegar ao Brasil. Mas eu não entendo, assim, se eu paro para pensar, eu não entendo por que há tanto hype em cima desse livro. Não acho que ele seja, assim, tão extraordinário para ter se tornado um livro, assim, tão engrandecido, digamos assim, nas redes por aí. No meu ponto de vista, é um livro
como qualquer outro, não tem nada de tão extraordinário, de tão excepcional. E é isso. Não diria, assim como o Felipe Neto, que é uma porcaria, né? Eu não achei que é um livro mal escrito, não achei que a história é ruim, mas também não vejo ele como uma obra-prima, como algo assim, né, surreal, uma coisa assim que a humanidade precisa conhecer. É um livro bacana, principalmente para pessoas que estão vivendo uma situação semelhante à da Nora, de estar meio sem rumo na vida, né? A história dela e as escolhas que ela vai fazendo ao longo do livro e as reflexões dela trazem, de certo modo, né, uma reflexão para o leitor também, sobre sua própria vida e sobre suas decisões. Então, não que seja um livro terapêutico ou uma autoajuda disfarçada de literatura, mas eu acho que tem algumas coisinhas aqui, alguns ensinamentos, digamos assim, né? Algumas reflexões da personagem que podem ser agregadas por nós, né? Sobre o que é a vida, sobre o que é viver. E é isso. Se eu fosse dar uma nota de 1 a 10, eu daria nota 6,5. Porque o que eu mais gostei aqui foram as vidas que ela experimentou. A vida dela em si e toda a questão filosófica que o autor, né, tentou trazer aqui no livro, as cenas dela na Biblioteca da Meia-Noite, para mim, foram extremamente chatas. Para outras pessoas, pode, né, ter sido o ponto alto do livro. Mas é isso. Não é um livro, não é um desastre, mas também não é aquela coisa assim, né, que merece ser engrandecida, né? Eu acho que vai de pessoa para pessoa. E eu acredito que quem está de bem com a vida, digamos assim, quem não está passando por uma situação semelhante à da Nora, talvez vai achar o livro um pouquinho chato, né? Sei lá, vai achar ele dramático demais. Quem está passando por uma situação parecida com a dela, com certeza vai se identificar muito mais. E com certeza tem grandes chances de amar esse livro. Então é isso, galera. No todo, eu gostei de A Biblioteca da Meia-Noite. Não é um livro assim que eu sairia recomendando para todo mundo, né? Mas não é um livro também que eu tenha me arrependido de ler ou de comprar, de ter aqui na minha vida, né? Se você amou esse livro ou se você detestou, diga aí nos comentários o que fez com que você tivesse esses sentimentos, né, de amor ou de ódio por essa obra. E é isso. Um forte abraço para você que viu esse vídeo até aqui, que já é inscrito no canal e que deixou o seu like aqui no vídeo. Se você ainda não fez nenhuma dessas coisas, faça agora. Apoie o Livro na Veia e faça parte da nossa família. E compartilhe esse vídeo com todo mundo que você conhece que ainda tem curiosidade, que ainda não leu Biblioteca da Meia-Noite e que quer saber um pouco mais sobre essa história. Um forte abraço para você, a gente se vê num próximo vídeo. Tchau!